A Emater, depois de 58 anos, comemorado agora nesse mês, né, fez um plano de jubilamento, nós chamamos, e nós temos aqui um colega aqui do Municipal de Friedrichshafen, que é o Nicolau Lauro Flack, o qual eu chamo à frente. Vem cá, Nicolau, vem à frente aqui. Esse senhor aqui prestou 32 anos de serviço na Emater. 33? 32, isso, na Emater. E tem uma questão importante, já que em todas as instituições, inclusive na Emater, a questão do ecologismo é muito importante. Esse senhor aqui, mais o Antônio Carlos Grotto, que eu vou chamar ele, trabalharam 32 anos juntos, como colegas. Quem está se jubilando é o Nicolau. Tudo junto. Eu quero chamar agora o Nico e o Grotto para entregar uma lembrança ao Nicolau e agradecer ele por todo esse período destinado à nossa empresa, a qual ele agradece. A placa. Vejam, senhores e senhoras, que 32 anos de colegas juntos é muito mais que muitos casamentos, né? Aguentar o Vlad dele não foi fácil. E ele tem que aguentar também, né? Tá bem, muito obrigado. Então encerramos essa parte da Emater e vamos, antes das falas, a fazer a outra parte, então, que é ligada então, à Secretaria de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, o qual temos a honra aqui de termos o nosso secretário estadual em Ivapavan e também o coordenador, o Gervásio Pucinski, que eu chamo aqui na frente. O Gervásio está aqui. E vamos então fazer as assinaturas aqui dos termos de adesão ao programa de aquisição de alimentos. São 95 municípios do estado do Rio Grande do Sul que estão fazendo adesão, e esses municípios vão agora apresentar as demandas, né, ao Ministério de Desenvolvimento Social do programa de aquisição de alimentos, e vão fazer também o projeto de aonde vai comprar, o que vai comprar e onde vai distribuir. Tudo isso é subsidiado através do convênio do Estado com o BNDES, e o município que aderiu ainda vai ter 8% de contribuição do Ministério para fazer a organização desse programa. Programa de adesão, termo de adesão do programa de aquisição de alimentos. Por isso, vamos chamar então os prefeitos agora para fazer a assinatura. São 16 folhas, então o Gervásio já fez aí uma seleção e a gente só vai assinar a última, né? É a última. E quem não assinou depois passa lá no canto lá para assinar. Tudo assinado já. Então chamamos o Ayrton Luiz Concetim, prefeito municipal de Ajuricaba, para fazer assinatura, e o Ivar Pavan e o Lino Davi são os testemunhas. Chega aqui. Chega na frente aí, Vitor. Chamamos também o Nelson Cerati, prefeito municipal do município de Ametista do Sul, para assinar o termo de adesão. Ametista, Terra das Pedras, Bombinhos. Produção de alimentos. Obrigado, prefeito. Chamamos o prefeito de Cristal do Sul, César de Peregrini, para assinar também. Nós podemos trocar também os testemunhos, dá para assinar prefeito? Pode ser? Isso aí. Claro. Isso.
Ah, é verdade, então tem razão, segura aí, segura. Me deu uma parte técnica, depois tem que pegar a rúbrica em todos os textos, então. Não, vai, essa vez tu escapou daí. Esse é testemunho. Mas tem testemunha bom, colega, 32 anos de colega, aí tu viu? Você dá para testemunhar, né? Depois na viagem, será que pode? Tá certo. Prefeito Municipal de Novo Tiradentes, Edgar Peruso. É o vice que está aí, então. É o Luiz Carlos Benedetti. Esse prefeito jovem, né? Novo Tiradentes. É, segurizado, é Betinho. Tu também tá nessa. Prefeito Municipal de Planalto, Antônio Carlos Dami. Beleza, fica à vontade. Já fica aqui, prefeito, para fazer uma foto oficial aí, tá bem? Prefeito Municipal de Rodeio Bonito, Nilson Luiz Dal Cortivo. Eu não precisa falar bem para todo mundo ouvir. Ah, tu quer peso? Esse pessoal que está trazendo é o pessoal que vai consumir os alimentos. Prefeito Municipal de Tenente Portela, Hélio João Balestrin. Já fica aí, Nilson. Passa por aí, chega, vai assinar lá. Enquanto isso, eu vou chamando o prefeito Ayrton de Ajuricaba, o Nelson de Ametista, o César de Cristal, o vice-prefeito Luiz Carlos Benedetti de Novo Tiradentes, o Antônio Carlos Dami e o Edson está aqui para tirar a foto oficial dos prefeitos. Vão ficar na frente da foto oficial de todos os prefeitos. Faz favor aí. Sim, foto tiraram? Todo mundo aí? Muito obrigado e uma salva de palmas dos prefeitos aí que fizeram essa composição. Vamos para a terceira parte então do nosso evento de hoje, para as falas. Em primeiro lugar, vamos chamar para falar o Renê Seconello, da Secretaria de Planejamento, Macro Norte, representando 6 Curedes aqui da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Olha, gente, bom dia a todos e a todas. Quero dizer, secretário Ivar Pavan, Lino de Davi, presidente da Emater, secretário Ivar do Desenvolvimento Rural, prefeito Betinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quero dizer da minha alegria de estar participando desse momento, representando o nosso secretário de Estado, João Mota, secretário de Planejamento e Participação Cidadã. Quero saudar aqui o Orlando Pool, que coordena aqui na região do Médio Alto Uruguai o processo da participação popular e cidadã. Nós temos essa tarefa em 6 regiões, desde Soledade, no Botucaraí, no Rio da Várzea, em Soledade, em Palmeira das Missões, aqui nessa região do Médio Alto Uruguai, no norte, em torno de Erechim, nordeste, Sananduva, Lagoa Vermelha e produção, na região de Passo Fundo, Carazinho e Marau, de coordenar nessa macro-região a participação popular e cidadã. E um ato como esse, secretário Ivar, presidente Lino, de um estímulo ainda maior, seja com os veículos
e equipamentos para dar mais condições para a equipe da Emater poder fazer o seu trabalho, mas seja também, secretário Ivar, com políticas públicas, como é o tema da articulação do programa de aquisição de alimentos numa região, prefeito Betinho, que é caracterizada muito forte com esse tema da agricultura, especialmente da agricultura familiar. E dizer que nós estamos bem no meio de um processo da realização das assembleias municipais, Dona Vigo, que o Orlando tem coordenado aqui, junto com o Leônidas, que é o adjunto, que vai definir o orçamento do ano que vem. E nós tivemos agora, vários prefeitos daqui estavam na terça-feira em Porto Alegre, no Palácio Piratini, quando foi anunciada a liberação de 218 milhões de reais para esse ano, que estão já sendo executadas aquilo que foi definido em anos anteriores da participação popular. Aqui para a região do Médio Alto Uruguai, para se ter uma ideia, são mais de 5 milhões e 700 mil que está vindo para cá, já nos vários processos, alguns recursos já sendo liberados, outros sendo licitados, como é o caso das áreas da segurança pública, da educação. Agora, é fundamental o envolvimento de toda a comunidade naquilo que é a construção da política pública, nessa dinâmica que nós queremos cada vez mais aprimorar e fortalecer na região. Portanto, a participação popular é fundamental para decidir o rumo do orçamento e da política pública. Mas atitudes como essa, secretário Ivar Pavan, tu que tem coordenado tão bem a nossa Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural, muito articulado com a Emater, de fortalecer aquilo que é a base da pirâmide da nossa economia, que é a agricultura, e nesse caso ainda a agricultura familiar é fundamental. Parabéns pela atividade, parabéns ao desafio que cada prefeito está assumindo aqui, também na articulação dessa questão do PA, dentre tantas outras políticas que a gente vem fazendo com os municípios. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, René. Vamos passar a palavra, representando todos os prefeitos aqui presentes e também os prefeitos da região, o Roberto Felipe Júnior, popular Betinho, aqui de Frederico Westphalen. Obrigado, Dona Vigo. Em primeiro momento, cumprimentar o secretário Ivar, Lino, que nós temos um carinho muito especial. René, transmita ao Mota um grande abraço. Célio, presidente do sindicato. E acho que seria o momento mais oportuno para que nós, em nome dos prefeitos, possamos fazer um reconhecimento. Nós sabemos que existem muitas cobranças a todos os níveis de governo, governo federal, estadual e municipal, mas os reconhecimentos têm que ser feitos. E nós temos que fazer um reconhecimento muito forte, no qual nos últimos dias os municípios tiveram a oportunidade e nunca tiveram tão próximo ao governo do estado como nós estamos tendo as oportunidades de alguns anos para cá. Nós temos que fazer esse reconhecimento, se foi pela liberação e por esse recurso, esse montante que é significativo para os nossos municípios, através da consulta popular, se é os mais de 300 milhões que o governo do estado, com o Badesul, vai viabilizar aos municípios esse recurso para se colocar em infraestrutura, mas, juntamente com o prefeito de Rodeio Bonito, quando nós nem éramos prefeitos empossados, nós lutávamos pela possibilidade de uma regional de Emater e nós éramos muito questionados do que representaria uma regional de Emater para a região da Anzop, para os municípios que estão aqui hoje. E a resposta está aí, num trabalho muito mais próximo com os nossos agricultores. O Célio sabe e está acompanhando de perto, juntamente com a Vera, o Emater de Frederico, onde nós estamos tendo a oportunidade de alavancar a nossa economia regional, onde a Anzop, zona de produção, ela precisa deste up, e qual os prefeitos estão trabalhando incansavelmente para que nós possamos proporcionar não uma dependência exclusiva de uma grande empresa, mas que as nossas pequenas propriedades possam fomentar a economia do nosso município. O PA é um passo fundamental para os municípios. Levantando as informações, o município de Frederico já se encontra-se na terceira etapa, muito próximo a começar a comercialização, a compra dos nossos agricultores, e através dos veículos que vêm para cá e que vão girar na nossa economia, na nossa região, nós queremos lançar alguns desafios. Ontem nós batemos martelo, o presidente Célio ficou sabendo alguns minutos atrás, na construção de um projeto que vai envolver toda a região, de um projeto de uma usina
de biodigestor, uma usina central. Nós vamos tirar o biodigestor não em cada propriedade, mas central, onde nós vamos estar produzindo fertilizante e gás, no que compete ao poder público a sua distribuição, na sua cota de participação, e obviamente com o setor privado, que é fundamental nessas parcerias que nós estamos visando na comercialização desse gás e desse fertilizante, atendendo uma demanda e uma preocupação dos nossos criadores de suíno, e que nós vamos precisar, e é fundamental a parceria do governo do estado e do governo federal no financiamento e na proporcionalidade para que nós possamos alavancar ainda mais esta empresa que estaria se instalando nova em nosso município, mas para a nossa região. Então nós temos desafios grandes, o governo do estado tem os seus desafios. Ontem nós estivemos com o Locatelli, que é o coordenador da Defesa Civil em Palmeira das Missões, e essa proximidade que nós queremos ressaltar em nome dos prefeitos com o governo do estado, que nós só temos a agradecer. Secretário, transmita isso ao governador, e que nós estamos sempre à disposição para poder colaborar com o governo do estado e com o governo federal. Obrigado. Prefeito Betinho trouxe 2 lembranças aqui para serem entregue ao Ivar e ao Lino. Então, nesse momento, façamos a entrega de produtos aqui de Frederico. Muito obrigado, Betinho. Obrigado também pelas lembranças aqui e pelos cestos dos produtos dessa região. Passamos a palavra para o nosso presidente estadual da Emater, engenheiro agrônomo Lino Davi. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bom, boa parte eu cumprimentei, acho que quase todos. Uma saudação especial ao secretário Ivar Pavan, secretário de Estado, o prefeito Betinho, que nos acolhe. Em teu nome, saudar aqui novamente os prefeitos, que são grandes parceiros nossos, seja da Emater, da SDR e do governo na execução e na chegada de muitas políticas, prefeitos. Lá nos municípios não é possível fazer só via Emater ou via só SDR, é prefeito ter essa parceria. Saudação ao René Seconel, que coordena aqui a participação cidadã na Macro Norte, o Célio, nosso presidente do sindicato, e teu nome, saudar os agricultores como um todo. E saudando o Bonavigo, nosso mestre de cerimônia, saudar aí toda a nossa equipe da Emater, local, regional, a equipe técnica, né? Está um pouco mais fresco hoje comparado com a inauguração, né? Se alguém se lembra aqui, aquele suador que nós tomamos com aquela chuva, e com muito mais gente aqui, naquele calor do dezembro, mas hoje está bom, está agradável, né? Segundo o Bonavigo, só quis entregar 3 carros, tá? E o resto ele já mandou para o campo, né? Sumiu os carros, né? Mas é isso mesmo, eu acho que o espírito aqui é apenas um ato simbólico, né? De uma ação que já está acontecendo, né? Dizer para vocês algumas coisas importantes nesse processo, de que o desafio que se estabelece para o Estado, para o governo do Estado, para nós da Emater, da SDR, secretário Ivar, é colocar os serviços públicos o mais próximo possível das pessoas, dos agricultores e dos nossos parceiros. Quando se pensou numa regionalização nova, quando se pensou em recuperar a Emater, um compromisso que o Tarso assumiu ainda na campanha, não é porque coitadinhos, não, porque por trás disso tem uma concepção de desenvolvimento, porque a agricultura é a base da economia desse estado, né? A economia primária associada ao processo agroindustrial representa quase metade da economia desse estado. Então, se um governante quer desenvolver esse estado, tem que apostar exatamente nesse setor e nas políticas e nas estruturas do estado que dá conta desse processo. Não é só a Emater, mas é também a SEASA, Ivar, é a questão da defesa sanitária, é a Secretaria da Agricultura, ou seja, outros órgãos que também têm a responsabilidade de cumprir um papel de Estado no desenvolvimento, né? E a Emater não é só a recuperação física, que eu acho que para mim ela é importante, mas não é a mais importante. O mais importante da Emater hoje é a recuperação da capacidade intelectual, do conhecimento, da capacitação e da força de trabalho da Emater. O maior patrimônio da Emater é os técnicos qualificados na relação direta com as entidades locais e com os agricultores. Esse é o patrimônio das caras Emater, né? E é isso que nós estamos investindo e estamos recuperando. E recuperando à luz de um projeto de desenvolvimento da agricultura que passa pela produção, pela organização do agricultor,
pela comercialização, pela agroindustrialização. E aqui a assinatura desses convênios do PA é o amarramento de uma relação que vai da produção à comercialização, que pese que ainda é para atendermos o combate à pobreza, a distribuir simultaneamente no município, mas isso faz com que você organize a produção e a comercialização. Será 10, 20, 30 ou 50, então não interessa, mas eles terão que planejar a sua produção e com isso fazer com que as pessoas se beneficiem dessa produção e os agricultores se beneficiam, digamos assim, de uma renda estável e garantida, né? Isso é importante porque ontem estávamos em Brasília, o secretário e eu, no anúncio do Plano Safra, e lá foi anunciado 1 bilhão e 200, né, cara? 1 bilhão e 200 para esse programa. E portanto, o seguinte, tem dinheiro a rodo nessas políticas de apoio à comercialização. Nós não podemos perder essa oportunidade de estruturarmos esses programas articulados com os demais programas nossos do governo do estado, o programa do leite. O Plano Safra anunciou um programa de irrigação que permite financiar com subsídios e por 15 anos o pagamento. Isso é importante do ponto de vista estratégico no Pronaf. Ou seja, diferentes políticas estaduais e federais vão se articulando no Plano Safra Nacional, no Plano Safra Estadual e nas políticas permanentes. O que ficou evidente ontem, e aqui no estado também, que é o nosso passo subsequente ao Plano Safra, o Plano Safra deixou de ser crédito para ser o quê? Crédito, mas articulado com diferentes políticas públicas permanentes. E que passam de política, deixam de ser política de governo para ser política de Estado. E é isso que estrutura o desenvolvimento no Estado, uma comunidade, no país. E é nesse momento que nós encontramos, seja no Estado, seja no governo federal, que permite efetivamente o desenvolvimento do nosso setor. E eu acho que quem está de parabéns nesse processo é quem? São os agricultores e as comunidades que efetivamente se envolvem. E com isso, estamos todos nós gratos por esse trabalho. Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado ao presidente Lino. E vamos passar então, encerrando nosso ato de hoje, ao secretário estadual de Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, o secretário Ivar Pavan. Obrigado, Bonavigo. Bom dia mais uma vez para todos e todas. Saudar aqui o prefeito Roberto, que nos acolhe aqui, em nome dele e todos os demais prefeitos que já foram nominados aqui. O Seconel, que representa aqui a Secretaria do Planejamento e que executa talvez a mais importante obra do nosso governo. Nem sempre a principal obra é a obra que tem a placa e que ela é fisicamente visível. A participação do cidadão na organização das prioridades de governo, o fortalecimento e a consolidação de um processo democrático dentro de um governo, para mim é a principal obra do nosso governo. E o René Seconello tem esta gigantesca tarefa de toda esta macro-região convidar a sociedade a nos ajudar a governar o Rio Grande. Tenho a convicção que por este caminho, é um caminho às vezes mais demorado um pouco, mas é um caminho que nos leva bem mais longe do que a pressa e a decisão pela cabeça de um iluminado que nem, na maioria das vezes, deu errado. Então, parabéns, Seconello, pelo teu trabalho e pela importante tarefa que você tem de execução desse trabalho da participação cidadã no governo. Saudar o Lino aqui, que em nome dele saudar todos os servidores da Emater, em nome dele e do, como é que é o nome do homenageado aqui? Nicolau Flack. Queria saudar todos aqueles da Emater que chegaram agora há pouco, são bem-vindos, aqueles que chegaram há um pouco mais tempo e aqueles que fizeram toda a história da Emater, 58 anos. A Emater hoje é uma das marcas mais importantes da agricultura no Rio Grande do Sul. E é a nossa prioridade número 1 de investimentos do governo Tarso Genro para a agricultura familiar. Estamos investindo, convictos do acerto do investimento, 170 milhões neste ano aqui, para assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar gaúcha. Então, é um reconhecimento do governo do estado na valorização do trabalho da Emater e na valorização da agricultura familiar, que é uma das principais bases da nossa economia da agricultura gaúcha.
saudar o Célio, que representa aqui as entidades sindicais, a organização das agendas dos agricultores familiares. Quem faz a pauta para o governo das políticas serem implementadas é o movimento social organizado. E é desta forma que a gente vai construindo um processo de mudanças. É o movimento social, o movimento sindical, que chega na frente do palácio e o governador tem subido no palanque e tem dito: sejam bem-vindos, aqui é o lugar de vocês trazerem as reivindicações. E entre o meu governo e o movimento social não terá brigada militar, disse o governador Tarso Genro. E esta afirmação, ela também é uma demonstração da valorização que o governo tem com o movimento social do nosso estado. Queria saudar também os prefeitos que assinaram os convênios aqui. Eu tenho a convicção de que um governo, seja municipal, estadual ou federal, um governo que se preza, ele não pensa só nas grandes obras. E um projeto de desenvolvimento, ele tem que ser pensado como um todo. E esta é uma pequena ação, primeiro, que atende uma antiga reivindicação dos prefeitos, que sempre diziam, com razão, o governo nos repassa o serviço e não repassa o dinheiro, né? E este programa, pela primeira vez, repassa o dinheiro e inclusive remunera o serviço do município que organiza esse trabalho. Vai lá cadastrar as famílias de agricultores, vai definir os produtos que formarão uma cesta básica a ser fornecida, cadastra as famílias carentes urbanas, compra do agricultor, entrega para a família carente urbana. Por este serviço, o governo vai pagar 8% para o serviço custo da prefeitura e paga para o agricultor o alimento, e a família carente urbana recebe a cesta básica para garantir o direito de ter comida na mesa. É uma pequena obra, mas tem um valor social, econômico para a vida dessas pessoas, que nem sempre a gente se dá conta da importância. Eu já falei em mais de um lugar, mas vou repetir aqui. Aquilo que às vezes nós achamos que é uma micro-obra para nós do governo, para o cidadão é uma macro-obra. E nós estávamos há poucos meses aqui atrás, em Três Palmeiras, inaugurando um tanque de piscicultura. Imagina para um governo um tanque de piscicultura se não é uma micro-obra. Mas o governador tinha chegado de Brasília, o Bonavigo estava lá, e o secretário que falou antes do governador disse que o governador estava trazendo R$1 bilhão para o saneamento básico no Rio Grande do Sul. Mais 1 bilhão, já formava os 4 bilhões que a Corsan vai investir em saneamento básico aqui no estado. E o agricultor, o dono do tanque de açude, estava lá e ele disse: governador, para mim é mais importante esse tanque aqui dos peixes, da piscicultura, do que aquele 1 bilhão que o senhor trouxe lá de Brasília para o Rio Grande do Sul. Então, a micro-obra do governo é uma macro-obra para o cidadão. E se a gente não pensar assim, a gente não governa para todos, governa para alguns. E governar para quem está bem é muito fácil. Quem tem dinheiro no bolso, que tem a vida organizada, governar só para estes é uma maravilha, porque eles só vêm dando tapinha nas costas, agradecem, estão contentes, tá? Agora, governar para quem tem problemas, este é o desafio. E aqui eu queria, por isso, cumprimentar os prefeitos que se desafiaram, junto com o nosso governo, a governar também para os excluídos, para aqueles que mais precisam das políticas públicas. Então, esse trabalho que os prefeitos vão fazer, que a Emater seguramente vai organizar, ajudar a organizar a produção lá do agricultor. Esta parceria da política federal com a política estadual e a política municipal é aquela que produz o melhor resultado, mais rápido e mais objetivo na vida das pessoas. Então queria cumprimentá-los a todos por este trabalho, por essa decisão política de fazer a adesão a este programa de aquisição de alimentos do governo federal junto com o governo estadual. E dizer para todos que eu tenho uma grande convicção, estava junto ontem lá em Brasília com o presidente Lino, acompanhando o lançamento do Plano Safra. Não só é o maior Plano Safra que o governo federal já anunciou para a agricultura familiar,
Mas isso não seria nenhuma novidade, dizer que é o maior, porque sempre que anuncia um plano novo, ele é maior do que o anterior. Mas eu digo com muita convicção, é o melhor plano safra que já vimos na história desse país para a agricultura familiar. Um plano safra que ele faz um projeto de desenvolvimento da agricultura familiar. Ele pensa a produção, ele pensa o crédito para a produção, contempla a diversidade da agricultura familiar, agrega o seguro agrícola, pensa a comercialização dos produtos e pensa agora uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que nós vimos reclamando. Não pode essa conta ficar apenas para os estados e para os municípios que também participam da sustentação do trabalho que a Emater faz. Agora o governo federal cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então é o programa mais completo que já foi anunciado. Eu não tenho lembrança que no passado tenha tido outro melhor que esse, tenho convicção que não. Então o maior e o melhor plano safra que já vimos. De agora em diante, o agricultor que aproveitar as políticas públicas que estão à sua disposição, que ele fizer uma adequação da vocação da sua propriedade com a vocação dele e que pensar o seu futuro. Eu tenho muita convicção, agricultor familiar do futuro não é aquele que produz apenas matéria-prima para os outros. A agricultura familiar do futuro, ela vai produzir alimentos prontos. Podem ser alimentos in natura, podem ser alimentos com valor agregado pela industrialização. E para todos eles, tem assistência técnica, tem crédito, tem política de comercialização à disposição deles. Uma das políticas é essa que acabamos de assinar aqui, mas tem outras. Tem o programa de alimentação escolar, tem o programa das compras institucionais do governo do estado e tem a organização do nosso programa estadual, que vamos liberar os recursos nos próximos dias. Eu e o secretário Mota estamos indo sexta-feira para o Rio de Janeiro no BNDES buscar a liberação dos recursos do BNDES, e se aprovado lá a nossa proposta que está lá, acredito que vai ser aprovada, teremos mais 37 milhões de reais para a nossa secretaria para atender essa demanda da regionalização do abastecimento, entre outros programas. Então, mais uma política pública que tem o objetivo de colocar à disposição de cada região recursos para colocar infraestrutura e logística à disposição dos agricultores, para que produzam e abasteçam primeiro a sua cidade, lá através da feira local, ou a cidade polo, como é aqui em Frederico, onde possamos ter pontos de vendas permanentes de produtos de alta qualidade, de um sabor especial, que vem aquele produto artesanal lá da agricultura familiar, que ele possa ser colocado à disposição dos consumidores urbanos, para abastecermos com produtos da região a nossa região. Por que isso é importante, gente? Na nossa secretaria, além da Emater, nós temos outra empresa que é a SEASA. A Emater é Extensão Rural e a SEASA é de comercialização de alimentos. Todas as semanas se abastecem dentro da SEASA 850 supermercados gaúchos que vão lá buscar alimentos para comercializar nas suas cidades. O que chama a atenção para nós, que mais de 40% desses alimentos vêm de fora do estado. Um estado como o nosso, que tem 380 mil agricultores familiares, deveria exportar alimentos, abastecer os outros estados, mas ainda estamos importando, por conta de políticas do passado que orientavam o agricultor a ser produtor de vários produtos, mas não organizar o mercado local. Era uma lógica produzir matéria-prima e vinha alguém, a cooperativa, vinha o grande grupo econômico, vinha lá o comerciante, comprava e levava para a indústria e o produto ia embora. Estamos começando a desenhar um novo conceito de agricultor familiar do futuro, aquele que assume todo o processo de produção. Nem todos vão conseguir individualmente, mas para isso tem as cooperativas, associações, agroindústrias familiares,
que podem juntar 2, 3 famílias, montar uma forma de organização econômica para permitir que se produza, se agregue valor e se abasteça, a comece lá para o mercado local da sua pequena cidade, depois para a cidade polo. E se tiver excedente, tem as compras públicas. Se ainda tiver excedente, nós temos a Ciasa, que pode comercializar e abastecer toda a nossa grande região metropolitana. Então tem um mercado enorme aberto para isso. E nós estamos trabalhando com foco neste público. Evidentemente que o Plano Safra foi maior do que isso. Por exemplo, o teto de um agricultor que queria financiar um aviário, que era de 150 mil, passou para 300 mil. Atende uma outra faixa de público. O agricultor que queria colocar uma agroindústria familiar, antes ele corria o risco de perder o direito de ser um segurado especial da Previdência. A Presidente assinou uma lei que vai para o Congresso Nacional. Aprovada esta lei, o agricultor familiar pode ter uma agroindústria e preservar o seu direito de ser um segurado especial da Previdência. Porque disse a Presidente Dilma, nós não podemos punir quem cresce. Tem que continuar incentivando para que ele continue crescendo. Então o tema de aumentar os tetos, aumentar o valor, baixar os juros, criar assistência técnica, preservar o direito à Previdência, fez um programa, um Plano Safra, seguramente o maior, mas também o melhor já anunciado. Tenho a convicção que o agricultor familiar, na época que estamos vivendo, se ele atualizar tecnologicamente a sua propriedade, se ele for buscar aquilo que está à sua disposição, se ele projetar a sua propriedade para o futuro, ele tem as melhores condições de toda a história que nós já tivemos enquanto agricultores familiares. E seguramente ele terá uma vida muito melhor no meio rural do que aqueles jovens rurais que muitos deles saíram daqui para buscar emprego na área urbana e que nem todos têm das melhores condições de vida na área urbana. Hoje, ser um agricultor, dá para pensar uma vida boa no campo, sim. Temos condições para isto, desde que a gente faça essa atualização. E parcerias não faltam. Governo federal, governo estadual, governos municipais, Emater, movimento social. Temos tanta gente querendo ajudar, tenho a convicção que vai dar certo. E o Brasil encontrou o seu caminho do desenvolvimento econômico quando começou a pensar, a partir dos mais pobres, levá-los, fazer da política social uma política de desenvolvimento econômico do país. E não por acaso, na maior crise econômica dos últimos 50 anos que o planeta vive, o Brasil vive uma situação de pleno emprego. Isso não caiu do céu. Isso é resultado de um conceito de desenvolvimento, de pensar as grandes obras, pensar a macropolítica, mas não esquecer a microobra, a pequena política, cada cidadão que mora e vive nesse país. Bom trabalho a todos, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez em Frederico. Muito obrigado ao secretário Ivar. E apenas complementando, aqui em Frederico, prefeito Betinho, fizemos uma feira municipal, familiar, uma micro-regional agora em maio, com a participação da SDR, e estamos organizando agora em outubro uma regional da região aí, que já tem inclusive proposta da SDR de participação. Assim também em outros municípios, citando aqui o município. Estaremos daqui a pouco mais também assinando termos de adesão no município de São Pedro das Missões. Logo após também terá a entrega de obras do governo do estado através da SDR, de reservação de água, através dos tanques de irrigação, de piscicultura. Logo mais às 16 horas em Constantina, entrega de veículos da Emater e também nova sede da Emater. E logo mais às 17h30, 18 horas, mais termos de adesão do PA em Ronaldo. Esse é o roteiro então estabelecido por hoje. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação. O pessoal da imprensa, então, estão convidados a fazer a coletiva. E os demais, a porta se abre aqui e daí vocês podem terminar o café, quem não pôde fazer o café pela parte da manhã. Um abraço a todos, um bom dia.